Relatório sugere que fundação pública assuma a gestão das UPAs do Rio. Plenário aprova nota fluminense para aumentar a arrecadação do Estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Foi apresentado nesta terça-feira o relatório final com o parecer da auditoria realizada nos contratos entre as organizações sociais de saúde e o governo do Estado. O documento sugere ao Poder Executivo que a Fundação Estadual de Saúde assuma gradativamente as gestões das unidades de pronto atendimento, as UPAs. A análise dos contratos foi feita pelas comissões de Orçamento e Tributação da Alerj. O relatório é fruto de estudos das comissões sobre a gestão das organizações sociais no período entre 2010 e 2015 e foi complementado com audiências públicas realizadas com a presença de gestores da área de saúde. Os parlamentares ressaltaram que é preciso fiscalizar melhor o serviço das organizações sociais. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, enfatizou que a Fundação Estadual de Saúde pode assumir a gestão das unidades, mas é preciso que haja repasse de verbas suficiente para a Secretaria. Mediante um estudo de viabilidade, cotejando a gestão através da Fundação Pública de Direito Privado com a organização social, se realmente, como nós achamos, ela é mais vantajosa, e se o for, adote esse sistema, se preparando para tal. E saber também da Fundação até quantas UPAs ela está estruturada para assumir. Agora, qualquer modelo de gestão precede esse estudo comparativo, que está lá como sugestão. Mas para ele funcionar, tem que ter repasse, tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, não tem modelo de gestão perfeito, nenhum funciona. Entre as sugestões apresentadas no relatório é que a compra e a distribuição de medicamentos sejam feitas por sistemas da Secretaria Estadual de Saúde através do regime de registro de preço, com entregas programadas em cada unidade de saúde. A medida ajudaria a evitar casos como o ocorrido no início do ano, quando o deputado Pedro Fernandes identificou mais de 300 toneladas de medicamentos vencidos na Central Geral de Abastecimento, administrada pelo consórcio Log Rio, além das despesas com incineração. Esse esforço que as comissões vêm fazendo é para que a gente possa proporcionar uma política pública mais séria, mais responsável, principalmente com o dinheiro do trabalhador, dos impostos que a gente paga. Então, eu acho que foi um grande avanço, não só da proposta de, aos poucos, extinguir as OS, porque já está mais do que comprovado que esse modelo está ultrapassado e que a gente precisa, junto com o Executivo, buscar uma alternativa com um controle e com respeito maior para todo cidadão. Atualmente, 10 OS e uma empresa de gestão compartilhada têm contratos vigentes com a Secretaria de Saúde do Estado para administrar 45 unidades de saúde. Para que o Estado tenha mais eficiência na gestão dos contratos, também foi apresentado no relatório um projeto de lei que estabelece critérios para qualificar entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. A gente vai pegar aquilo que a gente aprovou hoje, que não está no projeto de lei, apresentar como emendas ao nosso próprio projeto e solicitar, pela experiência que ficou nas comissões de tributação e de orçamento sobre o tema, que quando todos os deputados apresentarem emenda em primeira e for votar em segunda, o substitutivo nasça dessas comissões. Profissionais de educação física ouvidos pela Comissão de Trabalho da Alerj se posicionaram contra os projetos de lei em tramitação na casa que pretendem proibir a cobrança da chamada taxa de repasse. Essa taxa é um percentual pago pelo personal trainer para a academia onde ele atende os clientes. Enquanto algumas academias cobram do profissional uma taxa de repasse de 6% a 10% do valor da aula, outras chegam a pedir até 40% desta quantia. Leonardo Rafael trabalha como personal trainer há 10 anos e contou que já pagou taxas tão altas que no final de um ano seria possível comprar um carro popular. Se eu somasse o que eu paguei, era um carro popular zero, e eu não tenho um carro popular zero. Né? Então a ideia do projeto deveria ser o abuso
né, do valor na qual o personal paga, e não deixar de pagar ou não. O deputado Marcos Vinícius apresentou um projeto de lei para proibir a cobrança da comissão sobre serviços dos profissionais que já são contratados pela academia de ginástica. O professor que é contratado pela academia, né, pela academia A, ele é contratado pela academia, que ele não paga a taxa de repasse do aluno que ele tem. Ele já leva o aluno para a academia. Esse aluno já paga a mensalidade, e ainda o professor pagar ainda mais um repasse para dar aula, eu não acho que seja correto, e nem os professores que me procuraram no gabinete. Então, essa é a nossa ideia. Já as propostas dos deputados Rosenberg Reis e Milton Rangel proíbem o mesmo tipo de cobrança, mas para qualquer personal trainer contratado por alunos da academia e que seja registrado no Conselho Regional de Educação Física. Nós estamos discutindo a exploração de um profissional. Quase a unanimidade foi categórico nessa questão de que existe exploração por parte das academias, de algumas redes de academia, contra o profissional. Ora, se existe a exploração e o projeto visa acabar com essa exploração, vamos discutir o projeto, vamos melhorar o projeto ouvindo a todos. Segundo o vice-presidente do Conselho Estadual de Educação Física, foram realizadas várias reuniões com aproximadamente 1.500 profissionais e a maioria se posicionou contra as propostas dos parlamentares. Eles acreditam que com a suspensão da taxa, algumas academias podem proibir a entrada de profissionais não contratados. A discussão ela se deu de forma ampla, com a convocação indiscriminada, então nas assembleias haviam presentes tanto proprietários de estabelecimentos, como responsáveis técnicos, como profissionais de educação física que atuam com o personal. E o entendimento da maioria absoluta em todas essas assembleias foi de que a intervenção do Estado numa relação que ela já vem se construindo há muito tempo, ela seria mais maléfica do que benéfica. Para o representante da Associação dos Profissionais de Educação Física, faltou ouvir a categoria antes da elaboração do projeto. Todo projeto de lei, em qualquer esfera, precisa, antes de ser proposto, ouvir a categoria. Ouvir a categoria via representatividade, que aí eu estou falando do Conselho, das APFs, do sindicato, do MOVAPF, que é um movimento unificado, ou simplesmente colocar um amplo debate para, a partir daí, se construir um projeto de lei que seja realmente impactante positivamente para a categoria. Os autores das propostas disseram que estão abertos para ouvir sugestões que melhorem os projetos. Para o presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, a audiência cumpriu o seu papel, mas o debate deve continuar. Claro que a intenção é proteger os professores de educação física, fazer respeitar direitos, mas há objeções, há críticas, então a audiência pública termina exatamente provocando a categoria para se manifestar por escrito, as entidades representativas, para que possamos amanhã ter um debate mais conclusivo, porque os autores, e nós vimos algumas manifestações favoráveis até, mas mesmo não sendo favorável estritamente aos termos, mas manifestações favoráveis à ideia, à intenção de regulamentar isto de modo a ter um equilíbrio maior em homenagem ao direito do profissional. O município de Nova Friburgo, na região serrana, recebeu o primeiro encontro do evento Supera Rio. A reunião, que contou com a participação do presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, discutiu alternativas para o desenvolvimento do Estado. A iniciativa foi do deputado Anderson Nogueira. A crise econômica do Estado levou o deputado Anderson Nogueira a propor 8 projetos de lei e uma série de seminários para discutir alternativas para essa crise. Eu converso agora com o deputado que vai explicar para a gente o que é o Supera Rio. Deputado, o que é o Supera Rio? De que maneira ele vai poder ajudar o Estado do Rio de Janeiro? Me incomoda muito que nós mergulhemos na crise e que morramos afogados nela. Então nós precisamos vir à terra com boas ideias, com criatividade. Crise pede criatividade. Nós apresentamos inicialmente 8 leis calcadas na transparência, em ações efetivas e colaborativas, leis que já estão tramitando na casa e que foram um simbolismo para incentivar a participação nos seminários, já ocorrido em Nova Friburgo, ainda acontecerá os seminários de Campos, Itaperuna e Cabo Frio. Neles nós colhemos ideias da sociedade organizada, das entidades, com o olhar do interior, porque com a agenda de eventos que potencializou a capital, parece que houve uma nova separação entre capital e demais municípios. Não, a
gente precisa estar unindo, fazendo com que o estado do Rio possa ser um só e que o interior possa apresentar, através das suas potencialidades, as saídas para essa crise a curto, médio e longo prazo. Em Nova Friburgo, por exemplo, já há uma proposta concreta da criação da Câmara Regional do Centro-Norte Fluminense de Desenvolvimento, que deve se alastrar para as outras regiões, e aí prefeituras, Alerj e outras entidades discutirem permanentemente ações efetivas para as vocações e potencialidades de cada município. E a nota fiscal fluminense pode começar a valer logo no Rio de Janeiro. Como já ocorre em outros estados, a nota vai gerar benefícios para o consumidor que registrar o CPF no momento da compra. Confira as votações desta terça-feira no plenário. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Anderson Nogueira e Jorge Felipe Neto, que determina a criação pelo Estado de um programa de resgate de parte do ICMS pago pelos consumidores no varejo através de nota fiscal eletrônica. O texto também prevê que os créditos podem ser trocados por desconto no IPVA, por exemplo. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. É o ganha-ganha, né? Ganha o Estado com o aumento da arrecadação, comprovadamente de sucesso já em outros estados, como São Paulo e Paraná, e ganha o cidadão, que se torna um fiscal, e na cidadania fiscal ele é premiado por essa cidadania, com créditos de IPVA, de celular. Isso no caso específico do IPVA, o Estado ganha 2 vezes, porque também combate a inadimplência do IPVA, uma vez que o dinheiro que seria direto para o cidadão já vem para os cofres do Estado imediatamente. O Estado pode passar a oferecer o teste para a detecção do tipo específico de diabetes. O projeto do deputado Dr. José Luiz Nancy foi aprovado e segue para análise do governador. Existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Isso vai identificar qual o tipo de diabetes. E outra coisa importante também é se esse diabético ele é insulino dependente ou não, para poder identificar. Se caso ele não for insulino dependente, ele pode usar hipoglicemia oral, que é muito menos lesivo do que a insulina. E outra coisa importante é que os parentes de diabético, tipo 1, tipo 2, pode ser precocemente identificado se é diabético ou não. E a deputada Cidinha Campos propôs uma alteração na lei que obriga as empresas a divulgar as marcas dos produtos anunciados. A mudança é na aplicação da multa, que deixa de ser um valor fixo em UFIR e passa a seguir as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão. O Código de Defesa do Consumidor é o instrumento certo para multar as empresas nas leis que eles acham que precisam ser cumpridas. Por exemplo, essa do Calazans obriga os produtores de produtos de beleza a ter um lacre no produto. É boa a lei. Só que a multa, sabe quanto dava hoje se não tiver? R$ 75. Você vai pedir para a Natura ou para o Jequitiba pagar R$ 75, mais vale a pena não pagar, ser multado, do que mudar o lacre. Os planos de saúde poderão ser obrigados a compartilhar informações médicas dos segurados com o Sistema Único de Saúde. O projeto do deputado Jair Bittencourt recebeu uma emenda e retornou às comissões. Aviso aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado no andar. O alerta passará a ser obrigatório nos prédios com elevadores. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. A proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e do deputado licenciado Rafael Pisciani foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Este foi o Jornal da Alerj. Confira a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.